Verdade, a confissão de fé que fala sobre o capítulo que fala sobre a providência. Vê se tá bom. Vamos ver se eu consigo ajeitar esse microfone. Vamos lá. Vamos então começar a nossa aula. Eu vou ler a nossa sessão de hoje, a sessão 2 do capítulo 5. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. A sessão diz o seguinte: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Vamos orar? Deus Santo, Pai de graça, Pai que nos dá redenção em Cristo, louvamos o Teu nome, ó Pai, por essa bênção, e porque estamos aqui, ó Pai, é prova desse amor, ó Pai, para conosco. Obrigado, porque mais uma vez nesse dia podemos nos achegar diante da Tua palavra e desse documento que reflete a Tua vontade e meditar nela, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito esteja conosco nessa manhã, assim como esteve na exposição da palavra, fala aos nossos corações, confronta-nos, dá-nos entendimento, e que esse entendimento nos leve a uma vida de piedade e obediência ao Teu nome, que é santo. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos dando continuidade à sessão 2 do capítulo 5, sobre providência. Esse, como o Fernando já falou um pouquinho na aula anterior, esse capítulo, ele está ligado com o capítulo 3, né, sobre os decretos eternos de Deus. E até por uma questão didática, como esse capítulo é um pouco mais longo, e a gente vai retornar a esse assunto, que é a primeira parte da sessão 2, que é o fato de Deus ser a causa primária de todas as coisas, eu não vou me aprofundar muito nessa parte, para não entrar em questões que vão ser tratadas mais na frente, e, enfim, até porque, por preferência minha também, eu quero me desenvolver mais a segunda parte, a respeito das causas secundárias. Mas, eu queria dar essa explicação realmente, mas a gente vai dar, de fato, uma introdução para que a gente entenda o que realmente significa isso, o fato de ser Deus a causa primária de todas as coisas, até para que a gente entenda a segunda parte dessa sessão, tá? Então, como a gente viu também na aula passada, acho que uma das melhores perguntas que retratam a realidade da providência de Deus nos nossos documentos é a pergunta 11 do Breve Catecismo, que o Fernando também leu para a gente. Quais são as obras da providência? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito sábia, santa e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, em outras palavras, a providência de Deus se dá em Ele governar e preservar todas as coisas pela sua palavra. Tá? Então, quando a gente fala das causas primárias, das causas secundárias, a gente vê, né, as escrituras elas não têm esse nome, você não vê em textos bíblicos, causas secundárias. Essas expressões aqui, elas foram escritas pelos divines, né, de Westminster, com o objetivo de tornar mais palpável uma verdade que, para nós crentes normais, membros normais de igreja, pode ser um pouco profundo. E a gente vai ver que, de fato, essa é uma expressão didática para que a gente entenda a grandeza do nosso Deus e a maneira gloriosa como Ele comanda todas as coisas, tá? E para que a gente vá para a segunda parte, antes disso, queria falar sobre Deus ser a causa primária de todas as coisas. Um pastor presbiteriano, ele usa a seguinte imagem, né, falando sobre uma obra muito grande, onde você tem um arquiteto que desenvolve todo o projeto, e ele entrega esse projeto para o líder da obra, né? E ele fala, olha, é assim que você vai comandar a sua equipe, é exatamente isso aqui que você e a sua equipe vão fazer. E a gente sabe que muitas vezes não é assim que acontece, né? Então, o supervisor da obra, ele tem aquele projeto em mãos, ele altera uma coisa aqui, altera outra coisa ali, totalmente diferente do que foi ordenado pelo arquiteto. Mas no mundo criado por Deus, essas coisas não acontecem.
É Deus quem ordena todas as coisas e é Ele, pelo seu poder, que faz com que essas coisas venham de fato a acontecer exatamente da maneira como Ele decretou. Então, pela sua mão providente, aquilo que Ele ordenou de fato vai acontecer. Tá? E aí a gente tem alguns textos que nós já lemos anteriormente, que testificam a respeito disso, né? Romanos 11:36, que diz que por meio dele são todas as coisas acontecem pela sua vontade. E o texto de Atos 2:23, que também lemos, não precisam abrir, na semana passada, que diz o seguinte: sendo falando a respeito da pessoa de Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Então Deus é a causa primária, porque Ele decreta todas as coisas e garante pelo seu poder que tudo aquilo que Ele decretou, de fato, vai acontecer. Tá? E é aí que a gente entra na parte da nossa sessão que eu queria me aprofundar um pouquinho mais, porque esse Deus que decreta todas as coisas é o Deus que estabelece as causas secundárias. O que seriam essas causas secundárias? Né? Só para introduzir, antes de responder essa pergunta, o Senhor Deus ele poderia ter decretado os próprios fins sem os meios. Né? Então nós poderíamos ter nascido salvos, não conheceríamos a graça de Cristo, não conheceríamos a sua longanimidade, o seu perdão. Então Deus estabelece meios na criação, meios na história da humanidade para que Ele revele a sua gloriosa providência. Então Ele poderia ter permanecido como a única causa de todos os efeitos. E não foi assim que Ele ordenou. Ele, na sua sábia provisão e a coordenação de todas as coisas, escolheu fazê-lo por padrões e regularidades no decorrer da história, que servem, a gente vai ver isso mais para o final, que servem para que glorifiquemos o seu santo nome. Tá? Abram aí o texto de Gênesis 8, versículo 22, a gente vai entender um pouquinho mais à frente esse texto, quando a gente entrar no primeiro meio, que é o meio necessário. E deixem esse texto aberto que a gente vai explicar ele novamente mais à frente. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira. Gênesis 8, 22. Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ainda que as coisas aconteçam porque Deus decretou todas elas, o Senhor Deus, pela sua providência, usa meios para que elas assim procedam. Então esse texto de Gênesis 8, 22, como que a gente pode entender ele? Né? O que acontece a partir desses processos, não só os animais, mas o homem ele é alimentado através da luz do sol, a sua saúde melhora. O Senhor Deus poderia nos fazer perfeitos em todos os sentidos, mas Ele usa meios na natureza para que, estamos doentes, isso é consequência da queda, podemos, por conta de medicina, o benefícios da terra, né, como sementes, e é daí que vem, por exemplo, remédios. A partir dessas coisas, desses meios, o Senhor Deus cuida do seu povo. E aí a gente entra na primeira causa, que é a causa necessária. Aí a nossa sessão diz que Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza de cada uma dessas causas. Então, em Gênesis 8, 22, a gente já começou a ver o que significa esse meio necessário. A gente vai entrar em outros textos e ver outros exemplos para que a gente compreenda mais isso. Mas o que são essas causas necessárias? Eu vou me reportar agora à etimologia da palavra, porque no nosso português isso aqui não é uma coisa tão clara assim. E quando eu falo sobre etimologia, eu falo da origem da palavra, que está ligada ao seu significado. Tá? E a palavra necessita, que vem do latim, significa aquilo que envolve o ato da essência. Em outras palavras, se Deus decretou, necessariamente vai acontecer daquela forma. Ou seja, na essência daquilo que foi intencionado,
será, e não de outra forma. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro eu já dei em Gênesis 8, versículo 22, mas eu queria que vocês abrissem outro texto relacionado a isso, Jeremias capítulo 31, versículo 35. Como eu vou citar novamente o texto de Gênesis 8, versículo 22, para indicar o quê? Que o Senhor Deus, para iluminar o planeta, ele fez o sol, fez a lua. Essa é uma causa necessária. Olha o que diz Gênesis 8, 22, fiquem com Jeremias aí. Enquanto durar a terra, não cessarão sementeira, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Jeremias 31, versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Certamente o Senhor Deus não precisa da sua criação, não precisa, para que seus decretos de fato aconteçam. Mas Ele organizou o mundo de tal forma e de tal maneira que precisamos de fato do sol, da lua, das estrelas para experimentar o quê? As estações do ano e para experimentar as bênçãos que advêm disso, como o alimento e outras coisas. Um segundo exemplo de uma causa necessária, e reportem aí a essa definição, é a salvação em Cristo Jesus. Vamos lembrar que essas expressões aqui, elas são usadas para que entendamos ela da nossa perspectiva, tá? Então, quando falamos a respeito da salvação em Cristo Jesus, entendendo que Cristo era uma causa necessária, a gente se pergunta, como eu sei que Cristo viria? Porque Deus assim decretou. E entendendo tudo isso, a gente pergunta novamente, havia possibilidade de haver salvação sem a pessoa de Cristo para nós? De forma nenhuma. O seu decreto foi feito, e a partir daí as causas secundárias vão desenrolando. Abram aí Efésios 3, versículo 11. Quem achar pode ler esse texto, por favor. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler o versículo anterior, por gentileza. De 10 e 11, por favor. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o eterno decreto do Senhor era enviar o seu próprio Filho. Então, não haveria salvação, é o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, não haveria salvação se Cristo não ressuscitasse. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E a gente precisa entender esse texto no contexto que significa a ressurreição de Cristo. Não só a sua ressurreição, mas o fato de Cristo ter se esvaziado de si, habitado entre os homens, vivido uma vida perfeita. Esses foram os meios pelos quais o Senhor Deus decretou na eternidade que o homem fosse salvo. E nesse sentido, essa é uma causa necessária. Cristo, para a salvação do seu povo, é uma causa necessária. Então, para que fique claro, o fim não pode ser atingido sem o meio que o Senhor Deus mesmo determinou. E aí, quando a gente fala em causas necessárias, é exatamente isso, é exatamente dessa maneira que a gente precisa entender. Aquilo que o Senhor Deus determinou, ele necessariamente vai acontecer pelos meios que ele mesmo decreta. E aí a gente chega no segundo ponto, os meios livres, né? A nossa confissão diz, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre. Então, o que são essas escolhas, esses meios livres, senão as próprias escolhas que fazemos? O Senhor Deus, ele é soberano sobre elas também. Então, no exercício da nossa livre agência, fazemos escolhas que geram consequências. É importante
só para que eu não passe por cima, quando a gente fala sobre livre agência, isso é até uma maneira da gente entender aquela ideia de soberania de Deus e responsabilidade do homem. Qual a diferença entre livre agência e livre arbítrio? Já dando spoiler para os capítulos seguintes. O livre arbítrio, começando pelo livre arbítrio, ele é a capacidade do homem de agir contrário à sua própria natureza. Por isso que a gente diz, né, os teólogos dizem, que o Senhor Deus ele não tem livre-arbítrio, mas ele tem livre agência. O que é livre agência? A capacidade de agir conforme a sua própria natureza. E o homem é assim também. O Senhor Deus não tem livre-arbítrio porque ele não pode mentir, porque ele não pode fazer coisas que vão contra a sua própria natureza. E o homem, assim também. Então, no meio da sua livre agência, ou seja, as escolhas livres que ele faz, subjugado à sua própria natureza, ele é um meio nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso para que a sua providência aconteça. E eu queria usar um exemplo. Eu não vou citar o nome, mas eu acho provável que muitos aqui conheçam essa história. E depois a gente vai para alguns exemplos das Escrituras. Mas nós temos uma família conhecida aqui na igreja que eram todos descrentes. Até que aconteceu uma tragédia na família, o pai da família foi assassinado, e os filhos mais velhos, que eram homens, eles queriam ir atrás da pessoa que assassinou e queriam matar o assassino. Aí o que a mãe fez? Vou mandar meus filhos para longe, mandou eles para outro país, pegou as filhas e foi para o norte do país. Esse acontecimento trágico, essa simples escolha dessa mãe, fez com que as mulheres dessa família conhecessem o Evangelho, porque eles chegaram ao norte e tiveram, pela primeira vez, contato com a família cristã que morava naquele local. Por outro lado, os homens que foram mandados para outro país estavam na parte da família que não conheciam o Evangelho. Hoje, aqueles homens não conhecem o Senhor, não temem ao Senhor. Por outro lado, essas mulheres temem a Deus. Então, por uma simples escolha, livre escolha daquela mãe, o Senhor Deus, ele põe de fato o seu decreto, ele faz com que o seu decreto de fato aconteça. E é assim que a gente vê nas Escrituras também. Abram aí Gênesis capítulo 13, versículos de 10 a 13. Quando Ló e Abrão se separaram. Gênesis 13, de 10 a 13, diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. A gente sabe o que acontece a partir daí, mas vejam, Ló olhou a terra, viu que era uma terra próspera, bonita, e falou: bom, eu vou para lá. Por outro lado, Abrão, indo para o lado oposto, foi extremamente necessário, vamos dizer assim, para que aquilo que acontecesse, que foi prometido nas Escrituras, viesse de fato a acontecer. E a gente conhece não só a história de Sodoma e Gomorra, da mulher de Ló, mas a história de Abraão, e nós somos a continuação disso. Então percebam que pelos meios livres e pela livre agência do homem, o Senhor Deus, na sua soberania, ele faz a sua vontade. Então, se a gente falar, por exemplo, eu gostaria de citar outro exemplo de Adão e Eva. Eles, por exemplo, tiveram um livre-arbítrio, né? Já que a gente está falando sobre isso. Eles não só podiam, como de fato foram contra a sua própria natureza perfeita e desobedeceram ao Senhor. Mas é interessante as palavras que são usadas lá em Gênesis 3, se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. A mulher, Gênesis 3, versículo 6, ela viu
que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para comer, era algo que atraía ela, aparentemente. Então, a partir da sua própria escolha, ela caiu em pecado. Então, como diz Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitos esquemas. Alexandre Rod diz o seguinte sobre as causas secundárias: tudo que Deus fez funciona de acordo com a sua natureza. Deus nos projetou como criaturas para sermos agentes morais responsáveis por todos os nossos pensamentos, reflexões, sentimentos, palavras e ações. E aí, no final, ele diz o seguinte: de maneira que não podemos compreender completamente, Deus determina as nossas vidas finitas, sem nunca prejudicar nossas ações voluntárias. Pode falar. Eu acho que vamos falar sobre isso no próximo, que é livre-arbítrio, mas você até falou isso, mas eu acho que algumas pessoas não devem ter percebido isso. Assim, pelo que eu já li, estudei, eu cheguei à conclusão, a mesma conclusão que Calvino chega, que na verdade eu li também Calvino, né? Quando ele diz que essa palavra arbítrio é uma palavra equivocada, mas não tem outra, né? Equivocada. Porque arbítrio significa vontade, né? E aí o Sproul, ele falando sobre a eleição do livro dele, ele diz que, usando a literatura, né, a Alice do País das Maravilhas, ela chega num local em que existem várias tipo bifurcação. Aí ele caminhos, bifurcações, né? Aí ele diz assim: se ela tivesse uma vontade livre, ela não saía do lugar. Aí ele fala assim que ela escolheu um lugar e a gente escolhe de acordo com o que nós somos. Tá? Não existe uma vontade livre. Né? A gente vai entender livre-arbítrio quando está relacionado à natureza. Na realidade, livre-arbítrio é relacionado à natureza. A gente fala de livre-arbítrio, é uma expressão assim, congelada, que aponta para a questão da escolha da salvação ou não, da escolha das coisas de Deus ou não. E nós somos, por natureza, inabilitados com relação a isso. Mas aí, o entendimento da questão do livre-arbítrio está relacionado à natureza. Então, Samuel Falcão, quando escreve aquele livro sobre predestinação, um livro muito antigo, ele fala isso. Aí ele dá um exemplo claro que, por exemplo, nós somos, né, o homem natural é como animais de rapina. Então, se você colocar uma mesa cheia de alimentos bonitos e tal, aquele peru de Natal, aquela coisa toda, aquela ceia bonita, só coisas gostosas, colocar um corpo em decomposição do lado dele, ele vai escolher um corpo, ele não vai querer comer aquilo ali. Por quê? Porque a natureza dele o leva àquilo. Então, essa ideia de livre agência, você age de acordo com a sua própria natureza. Então, o leão não vai ser uma hiena, nem uma hiena vai ser um leão. Eles vão querer agir, eles vão agir de acordo com a sua própria natureza. Então, essa questão do livre-arbítrio é uma questão filosófica. Você entra em teologia, na teologia sistemática, aí você entra pela filosofia, você vai filosofar o que é arbítrio, o que é liberdade, aquela coisa toda. Tá? Essa dificuldade, assim, para nós, né, de uma forma mais objetiva, é entender que isso está relacionado à nossa natureza. Então, se a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, caída, né, eu não tenho que escolher alguma coisa que fuja a essa realidade, a não ser se houver uma transformação completa, me transformando de uma coisa para outra. Né? Que é o caso, que é a expressão que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos capítulo 12, quando ele diz transformar a mente. E ali a palavra é metamorfose. Aquele fenômeno que acontece da lagarta virando borboleta. É um outro animal. A essência de lagarta está aqui, mas é um outro animal, um animal completamente diferente. Então a gente só consegue compreender essa questão de livre-arbítrio e livre-agência quando você entende que essas coisas estão relacionadas à natureza, né, daquela pessoa ou daquele ser que está sendo focado ali, né? Então, eu jamais
como o homem, até isso acontece, né? Porque o homem é o único ser que faz isso. Eu jamais, como homem, vou me transformar num cachorro, vou ver como um cachorro. Se bem que tem isso por aí, né? Eu não tenho, porque não tem como. Não é a minha natureza. Né? Não tem como. Né? É nesse sentido. Né? Eu sei que o pessoal que vai falar sobre a livre-arbítrio, ele vai tocar nisso aí, vai explicar um pouco mais. Mas seria bom, até para não ficar um pouco turvo. E aí na próxima aula a pessoa esmiuça isso aí. E assim a gente pula o próximo capítulo da confissão, que é sobre livre-arbítrio. A gente não precisa mais tratar desse assunto. Obrigado, pastor. Valeu. Mas semana que vem já esqueceram. Mas está gravado. Vamos lá. Onde eu parei, me perdi. Tá. Então, a gente já, na verdade, já acabamos vamos para o terceiro ponto, os meios contingentes. Né? Então, o que é contingência? Quando se fala sobre algo contingente, fala sobre algo que pode ou não acontecer, algo que é incerto, possibilidade do que pode ou não se realizar. Tá? Então, na nossa perspectiva, né, as coincidências, elas também fazem parte da providência de Deus para que os acontecimentos que o Senhor determinou, de fato, aconteçam. Para nós é uma coincidência, algo fortuito completamente, mas para o Senhor Deus não é. E aí vamos citar dois textos, o primeiro deles é Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 7. Deixa eu voltar um pouquinho. Pode ler o versículo 6 e 7, por favor. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te. Invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E o resto é história. Fala, você está fazendo cara de que quer falar alguma coisa? Não? Achei que fosse falar você. Não, meu pai, achei que fosse falar alguma coisa. Então, esse aqui é o exemplo claro de que o Senhor Deus usa até as coincidências, o resto da história a gente conhece, e que essas coincidências elas estão debaixo da providência do Senhor Deus. Tá? Um pastor americano, ele diz o seguinte: a soberania de Deus não destrói, mas estabelece causas secundárias. Seus propósitos eternos são realizados na história, no plano da providência. Como a primeira causa de todas as coisas, Deus sábia e propositadamente cumpre seu decreto soberano através do ciclo regular das estações, o que a gente viu das causas necessárias, a ascensão e a queda de impérios, altas e baixas de mercado e através do pecado do homem. Um outro exemplo sobre causa contingente, 1 Reis, capítulo 22. Quando Acabe chama Josafá para guerrear, 1 Reis, a partir do versículo 28. Vou ler a partir do versículo. Deixa eu ver se estou no capítulo certo. Não, é isso mesmo. 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traz as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Versículo 32. Na verdade, eu vou ler o 31 também. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então, o que está acontecendo aqui?
o rei da Síria falou, olha gente, prestem atenção nos maiores carros, o rei vai estar ali, a gente precisa, o meu objetivo é esse, matar o rei. Então, versículo 32, vendo os capitães dos carros, dos carros de Josafá, disseram, certamente esse é o rei de Israel. A eles dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. E o que o rei de Israel fez? No versículo 30 diz o seguinte, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Ele sabia que ele seria caçado na guerra. E ele não só não foi no seu carro, porque ele sabia que ele seria alvo da guerra, mas ele se disfarçou, não colocou os seus trajes para que isso não dissesse que ele era o rei. E aí no versículo 34 diz o seguinte, então o homem entesou um arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Bala perdida. Nem se o cara quisesse, ele acertava. O cara tá ali, ele vai entre a armadura, não ia conseguir. E aí um cara vai lá e atira sua flecha a ermo e acerta o rei de Israel, disfarçado, com armadura, num lugar que não era o dele. E aí são as causas contingentes, servindo o Deus providente. Chad Van Dietrich diz o seguinte, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Se fosse da vontade dele, Deus poderia ter planejado criar continuamente cada ação e evento, cada movimento e pensamento na história do mundo. Em outras palavras, ele poderia permanecer como a única causa de todos os efeitos. E aí o pastor americano do século XX diz o seguinte, Gresham Machen, Deus faz uso das causas secundárias para realizar o que está de acordo com o seu propósito eterno. As causas secundárias não são forças independentes de cuja cooperação ele precisa, mas são meios que ele emprega exatamente como ele quer. Eu poderia... Agora, engraçado, isso aí é para envergonhar os homens também. Veja só, a profecia foi que ele seria louco. Teve a profecia, é verdade. Teve a profecia. Ele vai para a batalha, se disfarça, porque sabe que na batalha, então isso também é uma estratégia de guerra. Pega o general, pega os principais. Por quê? Porque você abate o moral do restante. Você tirar a cabeça, Aí o que acontece? O que ele faz? Ele vai dar um jeitinho dele. Ele vai dar um jeitinho dele. Deus falou isso, mas eu vou dar meu jeito. Olha nós aí. Deus falou isso, mas eu vou dar meu jeito para isso não acontecer. Aí tá, ninguém vai combater com ele diretamente. Assim, como se fosse um rei. E aí os caras estão direcionados, porque ele não quer saber de ninguém. A batalha está rolando, eles vão atrás daquele ali. Ao encalço, perseguindo. Ninguém fez isso, é uma batalha comum. Mas ele morre ao acaso. Ou seja, o cara joga uma flecha, porque a artilharia, vamos dizer assim, ficava de trás e ficava jogando para o alto. Para quê? Para cair em cima do exército inimigo e matar quem quer que seja. Só que qual é a perspectiva ali daquela guerra? Esquenta pela guerra não, vai em cima dele. Então ele tenta fugir de qualquer jeito dessa, e mesmo assim não. Quer dizer, envergonha o homem. Mostrar que não tem como fugir, como Jonas reconhece, não tem como fugir da presença de Deus, não tem como fugir daquilo que Deus estabeleceu. Deus não é dando desdobre que a gente vai conseguir isso, então ele vai cumprir o seu propósito. Puxando um pouquinho do que a gente pregou hoje, pobreza e afronta, vem aquele que rejeita a instrução. Não tem jeito. Vai acontecer. Porque é Deus que forma. A única coisa, essas coisas vão acontecerem, e aí a única coisa que entra dentro desse propósito decreto de Deus, para a ira de Deus dele não se manifestar o juízo, que está dentro disso, é a questão do arrependimento. Como ele diz, vou trazer minha... Se vocês se arrependerem do seu pecado, porque essas coisas estão dentro dessa soberano desígnio de Deus, para que se alguém se arrepender,
ele se arrepende também. Agora, dorme com o barulho desse. Arrependimento é graça de Deus. É isso aí. Bom, eu já acabei a nossa sessão, mas eu queria fazer algumas considerações finais. É uma maneira de aplicar isso que a gente ouviu, né? Como eu já havia dito antes, essas coisas estão nas Escrituras, né? Não só porque o Senhor Deus está revelando o seu caráter, o seu poder ao seu povo, mas para que nós, como diz o Salmo de convocação que nós lemos essa manhã, para que nós atribuamos e reconheçamos que o Senhor é um Deus providente, né? Então, o nosso comportamento como povo de Deus é olhar para essas coisas e reconhecer a glória do nosso Deus. Abram aí Isaías 63, versículos 13 e 14, é exatamente o que o profeta faz, né? Isaías aprendendo a reconhecer a glória da sabedoria divina. Isaías 63, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. E essa deve ser a nossa resposta, reconhecer que o Senhor Deus, em sua providência, está fazendo com que reconheçamos que Ele é um nome acima de todo nome. O apóstolo Paulo também faz a mesma coisa. Romanos 9, versículo 17. Romanos 9, 17 diz o seguinte: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Nós não só devemos reconhecer o poder e a glória dessa mão poderosa providente do Senhor, mas devemos perceber que o Senhor das causas secundárias, em segundo lugar, nos traz esperança com esses meios, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a história de Jó, ele precisou perder os filhos para enxergar ao Senhor com seus próprios olhos. O assassino e adúltero Davi precisou ser tentado, cair em tentação e cair em grande pecado contra o Senhor e contra o próximo. E mesmo assim ele é considerado nas Escrituras como um tipo de Cristo. Ou o filho pródigo que teve que se humilhar para cair em si. Essa e muitas outras histórias, como por exemplo, se olharmos para a genealogia de Cristo, quem poderia dizer que diante de nomes tão insignificantes, de homens tão inaceitáveis aos olhos da sociedade, que dirá aos olhos da igreja, né? Esses homens foram alvos da graça do Senhor Deus. É só a gente olhar para a nossa vida, né? De onde vocês vieram? Como vocês chegaram até aqui? Qual é o background da teologia de vocês? Ou antes de vocês se converterem, onde vocês estavam? E o Senhor Deus, com a sua mão providente, traz cada um de vocês aos pés de Cristo Jesus. E é exatamente isso que o Senhor Deus quer que a gente perceba com sua poderosa mão, que é Ele quem nos traz aos pés da cruz de Cristo. Ele é o Deus que não apenas pode contar cada fio de cabelo em nossa cabeça e nomear cada estrela no céu, mas Ele pode fazer isso também com os nossos pecados. E pela sua mão providente, Ele nos concede perdão em Cristo Jesus. Assim como esses homens que eu citei, eles se fiaram na providente mão do Senhor, que havia prometido um Cristo que restauraria Israel, que restauraria a sua igreja. Nós também devemos confiar nesse Deus e olhar para as Escrituras que falam desse Deus poderoso e que cuida de cada detalhe da nossa vida
e reconhecer que precisamos dele. Espero que, de alguma forma, essa sessão tenha nos ajudado a reconhecer que Ele é o Deus das nossas vidas. Nós nos subjugando a sua vontade ou não, Ele é o Deus de todo o universo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai glorioso, te damos graças, ó Pai, pelo teu poder, porque o Senhor nos mostra quem tu és, ó Pai. A tua graça, a tua misericórdia, tu mostra a tua ira contra o pecado. Louvamos o teu nome porque estamos aqui, porque temos o privilégio de ouvir essas que são palavras de vida eterna e que podemos reconhecer pelo teu Espírito que é o Senhor Deus quem conduz todas as coisas, em primeiro lugar, para a tua glória e para a salvação do teu povo também, ó Pai. Muito obrigado por Cristo Jesus, porque sem Ele jamais poderíamos ter tido comunhão com Deus novamente, porque o Senhor Jesus é a nossa esperança, Pai. Porque podemos também olhar para a Escritura, inerrante, falível, e reconhecer que o Senhor Deus conduziu toda a história da humanidade para que estivéssemos hoje aqui, ó Pai, aos teus pés, aos pés da tua palavra, Pai. Ajuda-nos a crer em Ti, ajuda-nos, ó Pai, a crer na tua palavra e viver por meio dela, Senhor Deus. Que esse conhecimento que o Senhor tem nos dado não sirva para nossa condenação, Pai, mas sirva para que sirvamos de testemunhos, ó Pai, testemunhos vivos da tua graça, do teu poder transformador na vida do teu povo, Pai. Continua conosco nesse dia santo e ajuda-nos a meditar ao longo desse dia nas palavras que ouvimos, tanto na pregação quanto na aula, e prepara o nosso coração para logo mais, para ouvirmos mais uma vez a exposição da tua palavra, Senhor Deus. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.